Dragon Ball foi pioneiro na forma como demonstrou as artes marciais e a sua filosofia no mundo dos shonens. Vimos lindos movimentos que se tornaram o chamariz principal num primeiro momento para os fãs e, com o tempo, se tornaram marca registrada da série, inspirando até mesmo filmes de Hollywood. Quais foram os estilos que inspiraram Toriyama? Chega junto! Bem-vindo à Terra dos Geeks! Esse tema foi sugerido em um comentário, eu achei excelente e decidi trazer. Então eu dedico esse vídeo a você, meu amigo. Muito obrigada pela sugestão. Pessoal, querendo algum tema, fiquem à vontade para pedir, ok? Qualquer tema. Desde que eu me entendo por gente, artes marciais são hipnotizantes para mim. E eu garanto que naquela época, em que passou pela primeira vez, ninguém tinha visto coreografias como aquela de Dragon Ball Z antes numa animação na TV. As lutas têm importância narrativa, sendo essenciais para a progressão da história e para o desenvolvimento dos personagens. Através de uma combinação do mangá, da coreografia do anime e dos movimentos nos videogames, a gente vê que os personagens principais misturam vários estilos, mas de uma forma personalizada e única dependendo da sua personalidade. Normalmente, a maioria das pessoas aqui na internet falam que depois do Z só tem algumas poucas referências às artes marciais, por conta de entrar a escala de poder, mas pra mim isso não é bem verdade não. Primeiro, algumas possíveis referências. O kimono do estilo Kami me lembra muito do Karatê, só que com mangas curtas. O próprio Kamehameha é muito parecido com o Mawashi-uke, uma defesa circular do Karatê que muito provavelmente foi a inspiração para essa postura clássica. O próprio lance da tartaruga, de usar o casco dela, muito provavelmente foi uma homenagem ou uma referência às tartarugas de couro, que são animais lindos próprios da ilha de Okinawa. E o próprio fato dele morar numa ilha em si também pode ser referência a Okinawa, de onde se originou o Karatê. A arte marcial ali é fictícia, mas inspirada em várias reais. E eu já vou entrar em detalhes, mas há especialmente duas. Vários estilos de Kung Fu, principalmente Wing Chun e Jeet Kune Do, e Karatê, tanto o tradicional quanto o estilo Kyokushin, por conta do seu ritmo e agressividade, tanto no clássico quanto no Z. O Jeet Kune Do é um estilo desenvolvido pelo Bruce Lee, que é um precursor do MMA moderno e que mescla várias técnicas de esgrima, tai chi, boxe, wrestling, karatê, kung fu, etc. E a gente tem muito dessa mistura em Dragon Ball, mas não vemos tanto a parte de agarrões, judô, jiu-jitsu, é mais raro de ter. Todas essas referências, principalmente a kung fu, acontecem porque o Akira era apaixonado por filmes de artes marciais. Ele disse numa entrevista, e o link tá aqui na descrição, o seguinte: eu sempre curti filmes de kung fu desde moleque, eu vi um monte deles, mas aí o número de filmes chatos foi aumentando cada vez mais e em pouco tempo eu parei de ver. Depois que eu casei, a minha esposa me recomendou os filmes do Jack Chan e quando eu vi, eu fiquei super viciado. Eu amo o Mestre Invencível e ele e o Operação Dragão são os que mais me empolgam. Já assisti Mestre Invencível mais de 100 vezes fácil. Operação Dragão é um pouco mais pesado no tema, então eu não vi tanto assim, umas 70, 80 vezes. Para assistir enquanto eu trabalho, eu prefiro os do Jack porque são leves e descontraídos. Por favor, vejam esses filmes. Inclusive o Mestre Invencível 2. Pra mim é o melhor filme do Jack e olha que ele tem um monte de filme excelente, mas o Mestre Invencível 2 é um dos mais icônicos e importantes desse estilo, sem exagero. O primeiro é um grande clássico, super criativo e divertido, dá pra ver que o Akira usou muito desse carisma e agilidade dele pro Goku. O segundo tá completo no YouTube dublado. E o Operação Dragão, pra quem gosta de filme de arte marcial, é meio que uma obrigação. Não, sério, todo filme que tem cena de luta, até hoje, chupinhou algo de Operação Dragão. É um negócio impressionante, cara. Essa bagaça foi literalmente um divisor de águas para esse estilo. Então, tirem um tempinho e vejam esses três, porque vocês não vão se arrepender. O estilo do Mestre Kami é baseado em vários estilos de Kung Fu, como o Louva-a-Deus, o estilo do Punho Bêbado, do Drunken Boxing, que ele usa até como Jack Chung. O Yantia é conhecido principalmente por seu estilo de luta baseado nos movimentos do lobo, e a maioria dos seus golpes de mão são garras ou golpes de palma. Yantia e Tenshinhan também atacaram com garras de tigre, e todos os alunos do Mestre Kami costumam ficar na postura do cavalo. Goku tinha o bastão mágico, e bastões são usados em Kung Fu, Karatê, Aikido, etc., sendo fino, relativamente leve, usado tanto para defesa como para o ataque. E também tem uma arte marcial que é focada só no seu uso, chamada Bojutsu. Quando menino, Goku também usou o estilo macaco do Kung Fu Shaolin. Já o Mr. Satan se parece com o Karatê tradicional e para mim ele é uma homenagem
homenagem ou uma sátira do Hulk Hogan e esses wrestlers do passado. A Videl também parece que é karatê, a Titi é mais tai chi, se bem que quando ela treina o Goten, ela parece usar o estilo de cobra do Kung Fu. A propósito, ela tancou o chute de um Super Saiyajin, não é à toa que essa mulher é a mais forte da Terra. Na parte dos chutes, de todos, o Goku meio que se destaca na minha memória com uns muito bons e muito fortes, principalmente os chutes altos, o que acaba lembrando do kickboxing, taekwondo e karatê. E eu também me lembro de Muay Thai quando eu vejo as joelhadas e cotoveladas que ele dá. Eu vejo muito também trapping, um tipo de armadilha do Wing Chun que foi também incorporado no Jeet Kune Do, já que o Wing Chun foi a primeira arte que o Bruce aprendeu do mestre Ip Man, que foi sua base. Também tem bastante esse lance de encurralar o adversário e dar socos curtos e rápidos como ataque e contra-ataque. Além disso, o Dragon Ball se baseia muito também na filosofia que algumas artes marciais têm, que diz que todos e tudo têm um Ki ou Chi, uma força interna que temos e que circula por todo lugar, tipo a força em Star Wars, e que pode ser aproveitada para gerar poder e absorver ataques, como a arte do Tai Chi, por exemplo. Dragon Ball expande essa ideia para uma fantasia de gerar bolas de energia explosiva destrutiva a partir do nosso Ki. Toda a série foi feita usando também o conceito de Budô, o caminho marcial, mas essa é uma parte filosófica e que inclusive explica aquelas atitudes que o Goku toma e que deixam a gente com raiva, tipo essa. Eu vou trazer isso nos próximos vídeos, então se inscrevam e ativem o Jingle Bell para não perderem caso tenham interesse. O Vegeta também trouxe uns socos de boxe, mas também uns golpes sujos, meio vale tudo, tipo luta de rua, sendo super imprevisível, brutal, e o Goku, em contrapartida, é fluido, com o Kung Fu acrobático. Goku é um artista marcial. Mesmo que ele tenha mudado pro lado dos mocinhos, ele ainda luta como um cara ruim. Cada ataque dele é com a intenção de matar, com instinto assassino. Vegeta não é um artista marcial, ele é um assassino. Por exemplo, lembra quando ele atacou aquela aldeia dos Namekuseidins? Ele rachou a cabeça de um aldeão. Quase que os olhos do cara saíram pela cabeça, e isso é um ataque meio que de rua, brutal, com aquele golpe de mão junta que ele dá na nuca dos outros, é bem característico dele. Já o meu primeiro crush da vida, o Trunks do futuro, trouxe o Kenjutsu, a técnica da espada. Primeiro eu pensei que era Kendo, tipo o Rurouni Kenshin, Samurai X, mas dizem que o Kendo é mais pro desenvolvimento pessoal, enquanto que o Kenjutsu me pareceu mais focado a usar a katana para matar ou ferir o inimigo para valer. O foco deles é num combate real, assim como os samurais tinham que fazer. E o Dragon Ball clássico foi pioneiro em mostrar o uso de peso na roupa para melhorar a velocidade e força, e isso se estendeu pro Z, e vários outros shonens depois dele fizeram o mesmo ao longo das décadas. Isso é muito usado em treinos reais e é muito efetivo. Tenshin também já treinou debaixo da cachoeira, que era praticado em algumas vertentes do karatê tradicional, principalmente em Okinawa, para desenvolver um corpo forte e resistente, além da disciplina e o aumento da concentração por conta de ter que manter o equilíbrio e a postura, mesmo com todo aquele barulho e água gelada. E eu citei o estilo Kyokushin de karatê tanto nas lutas aéreas quanto nas de chão, pela brutalidade e velocidade do confronto. O ritmo, de fato, me lembra as lutas em Dragon Ball, principalmente o Z. Não tem luva, colete, quase proteção nenhuma, sendo bem brutal. O foco é um combate real, cru, e os oponentes ficam próximos um do outro, não tem espera pro ataque, não tem estratégia aparentemente, só a resposta da memória muscular e a explosão da força. Assim como em Dragon Ball, nesse estilo, eles vão testando as habilidades do adversário no início, para ver qual é a dele ou dela, e aí dá um tempo e tem essa explosão de força e intensidade que vai pro máximo. Aparentemente também não tem esquiva, então é pra tancar, absorver o golpe. Já em Dragon Ball a gente vê esquivas lindas, mas de resto realmente me parece bastante. A luta é a espinha dorsal de Dragon Ball, porque assim como a arte marcial mexe com a nossa visão de mundo e de nós mesmos, no anime ela traz à tona o que esses personagens têm. São coisas que estão dentro de cada um de nós como seres humanos. O desejo de superação, de andar pelo caminho estreito da disciplina e de sacrifício e colher os frutos dela. Ir pra cima mesmo tendo chance de perder. Todo mundo quer ter essa força, essa coragem. Então, ver ele se superando meio que me inspira. Quem nunca teve vontade de fazer exercícios ou estudar, enfim, botar algo na vida em ordem depois de ver alguma cena de Dragon Ball, algum treino dos caras? Isso aconteceu e acontece comigo ainda. A disciplina faz, de fato, diferença na nossa vida. E ele é desenvolvido tipo um músculo, mas dói. Por isso a gente foge, como dizem Hebreus. E essa é a mais pura verdade.
Poucas coisas nessa vida são tão satisfatórias do que ver que você tá crescendo, melhorando em algo que tem dificuldade. E na moral, se a gente realmente quer algo de verdade, a gente faz de tudo pra conseguir. Então já tá implantado na nossa essência. O lance é a gente continuar. Obrigada pela companhia e pelo seu tempo, cambada de nerdola. Manda um joinha maroto, fiquem à vontade pra comentar o que vocês quiserem e pra se inscreverem. Fiquem com Deus, meus queridos. Fui, bye bye.